Olá, papai, olá, mamãe. A pior coisa na vida de um pai, de uma mãe, é quando a gente não consegue resolver as coisas através das nossas próprias ações, como uma doença. A gente não consegue lidar com essa situação, a gente não consegue resolver por conta própria. Por mais que a gente pesquise na internet, a gente acha que a gente é médico, a gente tem muito disso, né? Pai e mãe, de achar que nós somos médicos. Essa semana, minhas filhas, as duas, passaram por diversas dificuldades em relação a isso e eu estive de mãos atadas. Eu não conseguia resolver, tentava de uma maneira, tentava de outra, mas eu sempre dependia do médico, dependia principalmente de Deus e também das minhas filhas, né? Delas estarem contando o que elas estavam sentindo. E muitas das vezes elas têm receio de ficar falando, ai, dói aqui, dói ali, inclusive conversando com os médicos. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre como lidar com as situações, como estar ensinando seus filhos e o que ensinar para os seus filhos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Como eu falei no começo do vídeo, essa semana eu passei por algumas dificuldades em relação à saúde das minhas filhas, né? Ainda estou tendo, mas está melhorando cada vez mais. Pouco a pouco ela está melhorando. O que eu queria falar com vocês é sobre o que a gente deve estar ensinando para os nossos filhos diante dessas circunstâncias. E você deve estar pensando sobre mim, por mediante a tudo isso ainda que está acontecendo com sua filha, ainda você quer impor mais uma coisa para que ela possa passar mais uma dificuldade? Não, não é bem por aí. O que eu quero falar com vocês é sobre as nossas atitudes. Eu quero passar 3 dicas de como vocês devem estar agindo nessa hora para que seus filhos prestem atenção, para que seus filhos aprendam com as suas ações, com o que você está fazendo, para que ele cometa no futuro também, consiga fazer as mesmas ações, consiga trabalhar com essa situação de forma bem tranquila, beleza? Bom, para começar eu quero falar com vocês sobre a educação. Muito engraçado falar sobre educação, sendo que eu estou falando sobre educar, não é mesmo? Mas a educação não na parte de educar, mas a parte de mostrar respeito a outra pessoa. Como assim? Você está diante de um médico. Às vezes o médico não passa o diagnóstico que você quer. Ele não passa aquela credibilidade que você exige do médico. E você o trata de forma desrespeitosa. Você não acredita no poder da experiência dele. E passa tudo isso e seu filho ali olhando. Por mais que ele esteja doentinho, mas ele está observando, ele está escutando aquilo que você está falando, o médico está falando. Então, nessa hora, você tem que manter o respeito. Você tem que mostrar para o médico que, apesar de você não confiar nele, mas você é uma pessoa respeitosa. Você vai escutá-lo, vai tentar fazer aquilo que ele está falando. E isso é uma segunda dica. Você está fazendo o que o médico está te falando. O porquê isso, se você não acredita no médico? Porque se você for naquele médico, alguém deve ter te falado que ele é bom, ou você teve a necessidade de ir até ali porque ele é um dos melhores. Então você tem que ter a paciência de usar o tratamento que ele te passou. Isso daí o seu filho vai estar prestando atenção, porque se você é daquelas pessoas que só reclama, o médico não fez isso, eu acho que está errado o tratamento, mas você não é médico, você não estudou, então você tem que prestar atenção nessa situação. O que você está fazendo, mostrando para o seu filho, mostrando para a sua filha. E você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, já que você foi procurar aquele médico, aquele responsável pela área da saúde, então você tem que acreditar que ele está fazendo o melhor para o seu filho, para a sua filha, que ele quer o melhor. Então você tem que mostrar para ele que já que você foi lá, você vai fazer aquele tratamento. Eu já falei em outros vídeos, se você começou alguma coisa, você tem que terminar. Então, a partir do momento que você começou, aí você já foi ao médico, então aceite o tratamento que ele te passar. A partir do momento que você vê, depois de uns 3 ou 4 dias, que aqueles remédios, que aquele tratamento que ele te passou já não está fazendo um efeito, não está ajudando o seu filho, aí sim, é uma outra dica que eu vou dar agora. Você, de forma tranquila e abençoada, você está procurando outro médico naquela área. Você está procurando outro médico melhor. E não de forma desrespeitosa você chegar lá no mesmo médico, você gritar, você falar que ele não está ajudando. Não, procure uma segunda opinião. Vá lá
vai lá procurar um segundo tratamento, o que pode ser feito, mostre para o outro médico que você foi até aquele primeiro médico, que não deu certo o tratamento, que está procurando ele porque não deu certo. Então você tem que mostrar nessa hora para o seu filho, e nesse momento você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você está buscando a cura, mas de forma bem tranquila, de forma bem abençoada, mostrando sabedoria para lidar com a situação. Então, quando você for conversar com o segundo médico, você fale para ele: olha, eu fiz tratamento com o primeiro médico, assim, 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 mas já fazem 3 ou 4 dias que comecei esse tratamento e não está tendo nenhuma evolução. Eu posso começar a tratar com você? Não, posso não. Você fala assim: eu quero fazer uma consulta com você, uma segunda opinião, para saber o que eu posso estar fazendo com meu filho, com a minha filha, qual a melhor situação que eu devo estar fazendo, porque não está resolvendo aquele primeiro tratamento. Pronto. Era isso que o seu filho, a sua filha tem que ver em relação a você, pai e mãe. Primeiro, mostrar que você é respeitoso com todas as pessoas. 2, você mostrar para o seu filho que quando você começa alguma coisa, você vai em frente, você mesmo achando que não vai dar certo, mas você está tentando. E 3, é buscar com sabedoria, com tranquilidade, a melhor solução para qualquer problema, principalmente esse problema na área da saúde. E era isso que eu queria passar para vocês, que vocês, diante dessa circunstância, que é difícil, eu sei que é muito difícil, eu passei uma semana bem puxada mesmo, e mal dormia, fui trabalhar cansado. Então, mediante a tudo isso, eu gostaria que vocês pensassem que o seu filho, a sua filha, vai estar sempre te observando, vai estar sempre te escutando. Então, pense quando você for falar, observe o seu nervosismo, tente se tranquilizar. Se for necessário, outra pessoa, fala para outra pessoa: eu estou sendo muito ríspido com alguém. Pergunte, sempre mostre para o seu filho o melhor lado seu, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiver alguma crítica ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e assim que eu puder estarei te respondendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!